O cenário político brasileiro é marcado por intensas discussões e desafios, especialmente no que tange à segurança pública e à relação entre os poderes. Recentemente, uma mega operação no Rio de Janeiro desencadeou uma série de eventos que colocaram em xeque a atuação das autoridades e a coordenação entre as esferas de governo. A complexidade dos problemas enfrentados e a polarização das narrativas transformaram a segurança pública em um campo de batalha ideológico, onde a vida dos cidadãos, muitas vezes, fica em segundo plano. A busca por soluções efetivas para o combate ao crime organizado esbarra em questões políticas e jurídicas que atrasam o progresso e aumentam a sensação de impunidade. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a mega operação como um sucesso, destacando a importância da ação para frear o avanço do crime organizado. Em pronunciamento público, o governador criticou veementemente as tentativas de politizar a operação, afirmando que seu foco é garantir a segurança da população. Ele ressaltou a necessidade de união em torno desse objetivo, declarando: ou soma ou suma. A declaração reflete a frustração de muitos gestores públicos com as críticas que, em sua visão, desviam o foco do problema principal. A população, por sua vez, anseia por mais segurança no dia a dia, desde a ida das crianças à escola até o retorno do trabalho, e espera que as autoridades ajam de forma coordenada e eficaz. A operação mobilizou um grande número de agentes, evidenciando a escala do desafio enfrentado pelas forças de segurança. A Polícia Federal, entretanto, recusou-se a participar da operação nos moldes propostos, gerando questionamentos sobre a coordenação e a estratégia adotada. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou que a corporação analisou o planejamento e entendeu que não era uma operação razoável para sua participação. Essa recusa levanta uma série de indagações sobre a comunicação entre as instituições e a efetividade das ações conjuntas. A divergência de opiniões e a falta de alinhamento estratégico podem comprometer a eficácia do combate ao crime organizado, que exige uma abordagem unificada e integrada. A autonomia das corporações e a necessidade de respeitar os protocolos internos são aspectos cruciais nesse tipo de cenário. O número de mortos na operação é um ponto de grande controvérsia, com diferentes levantamentos apresentando dados distintos. Enquanto o Ministério Público apontava um número expressivo de óbitos, a Polícia do Rio de Janeiro confirmava um total ligeiramente inferior. Essa disparidade de dados alimenta a polêmica em torno das vítimas, gerando discussões sobre quem era traficante e quem era inocente. As narrativas se chocam e a sociedade é bombardeada por informações conflitantes, o que dificulta a compreensão dos fatos e a formação de uma opinião pública embasada. A transparência na divulgação dos dados e a investigação rigorosa de todas as mortes são fundamentais para garantir a credibilidade das instituições e a confiança da população. Impunidade é apontada como a raiz do problema do narcotráfico no Brasil. A reincidência de criminosos, que são presos e soltos repetidamente, gera uma sensação de descrédito nas forças de segurança e no sistema judiciário. A polícia muitas vezes sente-se enxugando gelo, realizando prisões que não resultam em condenações e permanência na prisão. A visão de que o bandido é vítima da sociedade, as audiências de custódia e as chamadas saidinhas são criticadas por contribuírem para a impunidade e para o ciclo vicioso do crime. Esse cenário de abandono e impunidade leva a um clima de desespero e desabafo por parte da população, que clama por soluções efetivas e por uma atuação mais firme do Estado. A cada ano, o Brasil registra um número alarmante de assassinatos, um cenário que muitos comparam a uma guerra. A esquerda é criticada por uma suposta bandidolatria e por uma narrativa enviesada que dificultaria o combate ao crime organizado. Rodrigo Constantino e Gustavo Lopes, articulistas, destacam que a falta de realismo por parte de alguns setores políticos impede uma discussão séria e verdadeira sobre como enfrentar o problema do narcotráfico. A insistência em narrativas que vitimizam os criminosos e a falta de apoio às forças de segurança são vistas como entraves para a construção de políticas públicas eficazes.
A polarização ideológica impede o diálogo e a busca por consensos, transformando a segurança pública em um tema de disputa política em vez de uma prioridade nacional. O combate ao crime exige uma abordagem pragmática e apartidária. O presidente da República foi questionado sobre a ausência de manifestações em relação ao número de mortes de inocentes, enquanto se manifestava sobre as mortes de traficantes. Essa percepção de seletividade nas manifestações públicas gerou críticas e aprofundou o debate sobre a prioridade do governo na questão da segurança pública. A bandidolatria e a visão de que os criminosos são vítimas da sociedade são apontadas como problemas que se instalaram no país. Em contraste, a população, especialmente nas áreas mais afetadas pela violência, vê operações policiais bem-sucedidas como um alívio e uma esperança. Essa dicotomia entre a percepção popular e a visão de certos intelectuais, artistas e especialistas evidencia a complexidade do tema e a dificuldade de se chegar a um consenso. A população, exausta da violência e da impunidade, clama por uma postura firme do Estado no enfrentamento ao crime organizado. As pessoas não suportam mais a situação de guerra imposta pelo narcotráfico e pelos grupos terroristas, que utilizam o terror para amedrontar as comunidades. A queima de ônibus e os ataques coordenados são exemplos claros da brutalidade dessas facções, que agem como verdadeiras organizações terroristas. A população grita por um basta, por uma mudança na abordagem das autoridades, que devem ouvir o clamor por segurança e justiça. A necessidade de uma mão firme do Estado é um sentimento generalizado entre aqueles que vivem sob a sombra da violência diariamente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo do Rio de Janeiro preste informações sobre a mega operação, marcando uma audiência com o governador Cláudio Castro. O ministro exige explicações sobre o cumprimento das determinações judiciais da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF das favelas, assim como a justificativa para a realização da operação e o número de agentes envolvidos. Além disso, Moraes demanda o número oficial de mortos, feridos e as providências de assistência às vítimas. A audiência incluirá outras autoridades, como o secretário de Segurança, chefes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia, bem como o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, procurador-geral e defensor público. Essa determinação foi tomada após pedido do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e da Procuradoria-Geral da República, refletindo a preocupação das instituições com a legalidade e a transparência das ações. A ADPF das favelas é criticada por ser uma das responsáveis pelo estado de coisas que existe hoje no Rio de Janeiro, especialmente nas favelas. Durante a pandemia, essa determinação assinada pelo ministro Edson Fachin proibia ações de grande porte nas comunidades, sob a justificativa de que poderiam espalhar o vírus da Covid. Com o fim da pandemia, a determinação continua em vigor, dificultando o trabalho da polícia e permitindo que as facções criminosas se reorganizem e se rearmem. Nesse período, o crime organizado cresceu e se fortaleceu, transformando o Rio de Janeiro em um cenário de guerra, onde os policiais são os heróis que enfrentam diariamente os criminosos. O Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro, é apontado como uma cria da esquerda, nascido do intercâmbio entre presos políticos de esquerda e criminosos comuns no presídio da Ilha Grande. Essa origem, com um viés revolucionário, é comparada às Farc na Colômbia e a outros grupos paramilitares na América Latina, muitos deles vinculados a governos de esquerda. A negativa do governo em classificar essas facções como grupos terroristas é duramente criticada, pois suas ações, como a queima de ônibus e o uso do terror para amedrontar a população, se encaixam perfeitamente na definição de terrorismo. A tentativa de desvincular o Comando Vermelho de suas origens ideológicas e a relutância em reconhecer o terrorismo praticado por essas organizações são vistas como uma forma de proteger certos grupos políticos. A politização da violência ilegal é um dos maiores desafios a serem enfrentados. No combate ao crime organizado, facções criminosas que nasceram com um compromisso ideológico de fazer uma revolução no Brasil continuam a espalhar o terror,
e o discurso de que são apenas oprimidos ou narconegociantes não se sustenta. O coronel Tadeu, ao mencionar a tifaria da turma da esquerda, que tenta defender essas vítimas, ressalta a dificuldade de se ter um debate sério e construtivo. A politização do tema impede que a sociedade enxergue a real dimensão do problema e que as autoridades tomem as medidas necessárias para proteger a população. A coincidência do julgamento de uma ação que pode cassar o mandato do governador Cláudio Castro, marcado para logo após a mega-operação, levanta suspeitas sobre a politização do caso. Muitos veem essa movimentação como uma tentativa de enfraquecer o governador e de desviar o foco do problema da segurança pública. A interferência política em questões judiciais é um tema delicado e que gera desconfiança na população. A transparência e a imparcialidade são fundamentais para garantir a credibilidade das instituições e para que a justiça seja feita de forma justa e equitativa. A sociedade espera que as decisões sejam tomadas com base em fatos e evidências, e não em interesses políticos. Em suma, a mega-operação no Rio de Janeiro revelou a complexidade dos desafios enfrentados na segurança pública brasileira. A polarização política, a impunidade e a dificuldade de coordenação entre as instituições são obstáculos que precisam ser superados para que o Estado possa, de fato, garantir a segurança da população. A discussão sobre o narcotráfico e o terrorismo exige uma abordagem séria e desprovida de ideologias, focada em soluções efetivas e no bem-estar dos cidadãos. A sociedade clama por um basta à violência e espera que as autoridades ajam com firmeza e responsabilidade, protegendo os inocentes e combatendo o crime organizado sem meias palavras ou justificativas políticas. A busca por um futuro mais seguro para o Brasil passa por um diálogo aberto e pela união de esforços de todos os setores da sociedade.